Tá, pronto. Isso. Isso. Então, prof. Sandra, é o seguinte, eu estou fazendo um trabalho com a prof. Rose de Mídias e Tecnologias Digitais sobre o Dia da Consciência Negra, sobre a história da África. Daí, ela pediu para nós elaborarmos um G-Site, um site com todo o nosso trabalho, vídeo de YouTube. Daí, ela pediu para cada um de nós fazer um trabalho sobre um assunto desejado. Daí, como novembro já está aí, né, sobre o Dia da Consciência Negra, uma data muito importante para a história e tudo, daí eu achei assim um assunto assim muito relevante para poder chamar a atenção e trazer a história de volta por causa do trabalho da escravatura, da abolição, da opressão que teve naquela época e nos dias atuais de hoje. Daí por isso que eu queria saber um pouco da história da consciência negra e da história da África. Então, né, a gente vai ter alguns marcadores que são comemorados pelos afrodescendentes e comemorados no sentido de rememorados, né? São datas não para se fazer festa, mas para ter mobilização, se pensar, para se projetar o futuro, para se refletir sobre o contexto atual. Então, até meados, metade do século XX, mais ou menos, a principal data que se parava para pensar na situação dos afrodescendentes e do povo negro no Brasil era a proclamação da abolição da escravatura, dia 13 de maio, né, pela princesa Isabel. Então, esta era a data que era utilizada quando se parava para pensar sobre a situação dos negros no Brasil, sobre toda a questão do fim do escravismo e das condições que essas pessoas tiveram de vida, né, na sua vinda da África para cá, durante o período escravista e no pós-escravidão. Só que, em meados dos anos 70, os historiadores encontraram um documento aonde estava a data da morte do Zumbi dos Palmares. O Zumbi era um grande líder no Quilombo dos Palmares, que foi, até hoje a gente indica, né, como possivelmente o maior quilombo que existiu no Brasil. Esse quilombo, ele tinha, inclusive, contatos comerciais com as cidades da região, tinha trocas, era um quilombo muito importante, e esse quilombo, ele foi atacado pelo Domingos Jorge Velho, que era um bandeirante. Ele vai lá, então, e acaba com o Quilombo dos Palmares. E se encontrou esse documento dizendo a data da morte, porque até então a própria figura do zumbi era uma figura quase mítica, né? Era mitológico, né? Esse grande guerreiro lutando pela liberdade do seu povo. E aí, quando a gente descobre esse documento, aí aquela figura que era um mito, como se fosse um herói, ela ganha corpo, ela tem materialidade. E aí, a partir deste documento, que indicava a data no dia 20 de novembro, aí o movimento negro, então, se apropria dessa data, porque a data da abolição da escravatura, ela seguia sendo aspas, por favor, uma entrega deste favor, né, por parte da princesa Isabel para a comunidade dos escravizados. A gente sabe que, na verdade, isso só aconteceu depois de muita luta, muito tensionamento, tanto dos escravizados quanto da sociedade civil da época, né? Não foi assim, tipo, ela acordou e disse, coitadinho, deixa eu libertar. Só que isso era a data que se tinha. E, de repente, a gente descobre a data que indica que um guerreiro lutou pela sua liberdade. E aí, esta data passa a ser a data da consciência negra. E passa a ser a data que vai mobilizar as pessoas para pensarem sobre a situação dos negros e negras no Brasil. Então,
É bem interessante a gente pensar o quanto as datas são simbólicas e o quanto elas são escolhidas, né? Então, se sai de uma data, de uma coisa, né? Então, comemorava ou rememorava uma concessão para sair para uma data que lembra a luta. E também, outra data importante para a gente pensar é que a partir de 2013 vai existir uma lei, a lei, até estou olhando aqui o número, eu não tenho ali de cor, é 2.639, que vai dizer que nas escolas é preciso haver estudos sobre a África e os afrodescendentes. Então, soma uma data que acaba se construindo e se consolidando como uma data de luta e de reflexão, com um currículo escolar que diz, bom, temos que ensinar a história dessas pessoas nas escolas para que todos se apropriem e conheçam o passado da população brasileira, da qual os ex-escravos, os ex-escravizados fazem parte. Então, é interessante pensar nessa escolha das datas. Sim, na época que eu estudei no Santa Terezinha, aqui em Taquara, a gente já havia estudado sobre a lei 10.639, 38, se eu não me engano, barra 03, 19. que traz uma virtude assim, muito importante para a data, em sala de aula da data da consciência negra e a história da África sobre a abolição da escravatura e sobre a abolição dos escravos, quando foram libertos aquele ano. Eu não me lembro a data, era 888. Isso. Daí a professora disse assim para nós: Uau, uma data muito importante para a libertação dos escravos. Não, a história dos negros já vem desde muito antes disso, que a história, para nós, professores de história, para vocês, alunos, assim, muito importante, porque é um ano, assim, muito, assim, importante. Por quê? Assim, é um pensamento, assim, rígido, um pensamento, assim, liberal, um pensamento crítico sobre quando os escravos foram presos também, quando foram libertados. Sim, é importantíssimo, né? A partir daí a gente ter esse espaço de reflexão e a data, como ela é marcada e ela foi publicizada cada vez mais, felizmente, as pessoas, então, nestes dias, param para fazer ações, para pensar, para refletir, para discutir. A Facate, eu sei que teve uma roda de conversa, mas muitas instituições no Brasil afora param, então, neste dia, ou, enfim, nos dias próximos, em que é possível agenda, para fazer essa reflexão, né? Que a questão do racismo estrutural na sociedade brasileira, ela está dada, existe e aposta. E essa data serve para a gente parar e refletir, e olhar e pensar e se construir como uma sociedade melhor. Sim. Também que foi comentado para nós na sala de aula, diz que assim que os livros, quando eu estudava, deixa eu ver, era o ano do oitavo ano do fundamental, que eu terminei no Santa, os livros de história não contam assim muitas verdades sobre a abolição da escravatura, a história da África, o Dia da Consciência Negra. A história da África assim tem muitos poucos assim assuntos relevantes. Tem assim, para mim, que eu sou professor de história também, que sou acadêmico de história da Facate, desde 2016, estou aprendendo muito sobre a abolição da escravatura, sobre o Dia da Consciência Negra. Ontem, mesmo que teve no Cine Viena, a roda de conversa que a senhora falou sobre o Dia da Consciência Negra, história da África, estava presente o Temo Vieira, o vereador, a Catié, do designer, estava o Rodrigo, que era o presidente, estava o público
afro, dos descendentes dos negros também estava presente, foi assim, uma noite assim histórica, como eu nunca tinha assim estado presente, participado, que eu nunca tinha pensado assim por um lado da consciência negra ser assim uma data assim memorável, uma data assim importante por causa da morte do Zumbi dos Palmares também. Daí teve assim nós do PIB, teve o Residência Pedagógica também que participou, eu, o Cadre e a minha colega Solange. A história em si traz assim um assunto assim relevante, um assunto importante para ser trazido de volta, porque em sala de aula, para nós temos que mostrar aos alunos um dos fatos mais marcantes, os fatos mais históricos do que aconteceu naquela data em si, porque os alunos não sabem muito disso, porque os livros de histórias escondem muitas verdades, os livros eles não contam assim muita coisa, só poucas relevantes tem nos livros. Daí, para mim, eu sou a moda antiga. Para mim, história teria que ser assim, trazida assim, em caderno, anotar os fatos mais importantes, eu anotar no quadro também, passar tudo para os meus alunos, o meu conhecimento que eu tenho para os meus alunos na escola poder aprenderem o que eu sei sobre a história. Estava fechado meu microfone. Sim, temos que debater isso. E os livros didáticos eles estão cada vez trazendo mais informações, mas não é nem perto do que a gente tem na academia. Fazemos um semestre inteiro sobre história da África, por exemplo, né? Só para dar um exemplo sobre isso. Uhum. Isso. Daí, para mim, assim, a história em si, sobre a história da África e o Dia da Consciência Negra, assim, um fato, assim, para mim, um fato, assim, relevante, porque é um fato histórico para a consciência negra, para os afro também. A Catiane mesmo disse ontem que a vestimenta dos afros não é só para os afrodescendentes da África, é para o público que eu sou branco, né? Eu sou branco e tem a população em geral. Ele diz que qualquer um poderia vestir a roupa dos afros, não tem cor, não tem raça, a pessoa que tem estudo, que não tem. Os alunos mesmo em escola poderiam vestir essa vestimenta e trazer assim, um assunto importante. E assim, de ter na escola um dia, pelo menos, de vir com a vestimenta afro, de se sentir assim, um afrodescendente, de trazer assim, um importante assunto. No caso das pessoas que são afrodescendentes. Sim, isso. Então, chama-se apropriação cultural. Isso. É, só essa observação que fiz, né? As pessoas afrodescendentes, sim, se apropriarem da sua cultura, né? E aí as outras pessoas, né, as pessoas brancas, poderem então partilhar e conhecer essa cultura. Sim. Era isso, professor Sandra. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço o espaço para falar sobre essa data tão importante. Muito obrigado, professor Sandra. Boa noite. Boa noite.